Esse vídeo, ele trata da interpretação de unidades de paisagem. Os procedimentos associados à interpretação de unidades de paisagem, eles são basicamente três. Que procedimentos são esses? Inicialmente, o ideal é a gente fazer uma análise de contexto. O que é análise de contexto? A análise de contexto trata de você investigar, através de revisão de trabalhos, de mapas, as principais características do contexto ambiental das paisagens que você está estudando, certo? No caso do nosso exemplo, a gente tem uma paisagem de clima semiárido quente, na região do submédio São Francisco, o que faz com que a gente possa esperar solos, geomorfologia e vegetação e sistemas hidrológicos característicos de ambiente semiárido. A geologia da área, o contexto geológico, ele está na transição de duas províncias geológicas. A gente tem um litotipo característico do sistema orogênico Borborema, da borda do sistema orogênico Borborema, e que é um metacalcário, que ocupa essa região aqui, certo? E um litotipo característico do Craton do São Francisco, que é um gneiss, que ocupa essa outra região aqui, tá bom? O que isso vai dizer pra gente? Que são rochas metamórficas, são rochas com uma porosidade muito baixa, embora na área do metacalcário você tenha uma possibilidade de maior suscetibilidade à dissolução, a processos de dissolução, a formação de cavernas, do que, obviamente, na área do gneiss. Do ponto de vista do contexto biogeográfico, a gente encontra, em função também do clima semiárido, a vegetação característica do domínio das caatingas. Então, o que a gente pode esperar encontrar do ponto de vista florístico, fisionômico, esse tipo de vegetação. Então, do ponto de vista da geomorfologia do semiárido, a gente encontra principalmente modelados de aplanamento, com pedimentos, cincel-bergs, são essas características principais. O que a gente pode encontrar, solos, são solos menos desenvolvidos, neossolos, cambissolos, planossolos, luvissolos, vertissolos, é o que a gente pode encontrar, tá bom? Então, essa é a análise de contexto, é o primeiro procedimento para a interpretação de unidades de paisagem. É você ir na literatura e investigar isso para tentar dar bases para você entender o que você está vendo. O segundo procedimento é ver, Na verdade, é você observar as informações que são disponíveis. Aqui a gente separou duas bases de dados, dois dados com características diferentes, que são as curvas de nível com intervalo de 20 metros, certo? Aqui a gente tem uma área mais alta, que a gente vê as curvas mais próximas indicam que a borda dessa região ela é bastante escarpada, o relevo é bastante íngreme. Já mais distante, a gente tem curvas não muito próximas, o que indica que o relevo é mais suave, certo? Além das curvas de nível, a gente tem aqui a imagem de satélite, que foi tirada a arquivos do Quick Map Services, certo? A gente juntou aqui, na verdade, 30 imagens, se eu não me engano. Aqui você tem um agrupamento de 30 imagens, a gente deu um zoom, foi salvando em JPEG e depois agrupou aqui. E a gente sobrepôs essas duas camadas. Por que a gente escolheu essas duas camadas? Porque elas vão ajudar a gente a interpretar os elementos que a gente usa para fazer a descrição das unidades de paisagem, que é o que mais comumente a gente usa no semiárido. Tá bom? Vamos lá. Esse é o segundo procedimento. Agora começa a interpretação. Tá bom? Então, são dois procedimentos interpretativos que vêm após a análise do contexto. A gente interpreta a geomorfologia, e a geomorfologia não é considerada só como a forma do relevo, mas como o conjunto da forma, do relevo, da estrutura superficial, o tipo de rocha, solo, sedimento que estrutura a forma de relevo, e
os processos que podem estar ocorrendo ali. Né? Quem leu a ecodinâmica de Tricard, o clássico, né, sabe como a geomorfologia ela é importante para limitar o desenvolvimento dos solos e limitar a sucessão ecológica, o desenvolvimento da vegetação. Tá bom? Após a análise de contexto, a gente interpreta a geomorfologia. Então, como é que a gente interpreta a geomorfologia? A partir do contexto. O que é que o contexto diz para a gente? Que pode ser uma região com formas de relevo características do ambiente semiárido. Né? O que é que a gente sabe? Vamos combinar as informações. O que é que a gente tem de informação? A gente sabe que essa região aqui é uma região de gneiss, tá bom? Que é uma rocha cristalina, é uma rocha com pouca porosidade, né? O que indica para a gente que é uma região que não se caracteriza pelo acúmulo de sedimentos. Então, do ponto de vista da geomorfologia, não é um modelado de acumulação, né? É um modelado de perda de sedimentos. Como o relevo, esse modelado então poderia ser, principalmente, um modelado de dissolução, um modelado de dissecação ou um modelado de aplanamento. Né? Como a gente está vendo um relevo bastante suave aqui, significa que ele é pouco dissecado. Né? E a gente sabe que o gneiss não é uma rocha que é dada tão facilmente à dissolução. A gente pode classificar essa área aqui como um modelado de aplanamento. Né? Então a gente tem aqui um conjunto de pedimentos. A gente vê pela imagem nessa região do gneiss, coincidindo com o gneiss, a gente tem uma região de pedimentos, tá bom? A gente pode dizer que são pedimentos em gneiss, né? Ou simplesmente pedimentos. Essa região mais baixa aqui. O que a gente vê também pelas imagens de satélite é que existem alguns canais aqui, tá vendo? Canais de drenagem. Mas olha nas curvas de nível. A gente tem curvas aqui com espaço de 20 metros, né, o intervalo da altitude, da variação da altitude. E os canais, eles não têm força suficiente para modificar as características das curvas de nível. O que é que isso indica para a gente? Indica que o relevo aí, ele é fracamente dissecado. Né? Então, a gente não pode dizer que isso aqui seria um modelado de dissecação, mas a gente tem uma característica aqui de modelado de aplanamento. Tá bom? Um relevo mais suave, caracterizado pelas curvas de nível mais espaçadas, uma drenagem que ela está cortando apenas fracamente o relevo, tá bom? A gente ainda poderia subdividir esse conjunto de pedimentos aqui em duas unidades, pedimentos conservados, né? E a área dos canais a gente poderia chamar de pedimentos dissecados, ou pedimentos fracamente dissecados, tá bom? Então a gente teria aqui duas unidades principais, pedimentos conservados e pedimentos fracamente dissecados. A geomorfologia é isso. E o pedimento já está indicando que é em rocha cristalina. Se fosse em rocha sedimentar, a gente chamava de glacis. Essa unidade aqui, que está caracterizada como um relevo que é mais alto do que o entorno, né? E ele está isolado, tá vendo? Você não tem uma continuidade dele, pelo menos não dá para ver, mas vocês vão ter que acreditar em mim. Ele fecha para cá, é uma serra lá da Bahia que chama Serra do Icó. Ele é caracterizado como uma elevação isolada. Na geomorfologia, a gente chama esse tipo de formação de Inselberg. Embora, quando a gente observe ele em detalhe, a gente vê que tem uma série, esse Inselberg em detalhe, né, em contraponto do pedimento, a gente tem o Inselberg, a gente vê que ele tem variações nas cores. Aqui a gente tem uma coloração mais branca, acinzentada, aqui a gente tem uma coloração do solo mais avermelhado para o marrom. Então, o que é que isso pode indicar para a gente? Pode indicar, inicialmente, que a gente sabe que isso aqui é um metacalcário, que aqui não tem solo e aqui você tem um pouco de solo, tá bom? Então, como é que a gente classificaria isso? A gente estaria subdividindo esse Inselberg em lajedo, como é o termo que a gente usa no semiárido, ou pode ser chamado de encosta rochosa,
né? Então a gente teria essas encostas rochosas, aqui onde é visível o afloramento. E nessas áreas onde o afloramento não é visível, mas a gente sabe que o relevo está descendo aqui, né? Ele é característico de uma encosta suave, coluvial, provavelmente, ou eluvial, né? Como é que você vai saber? Aí você vai ter que analisar as características dos sedimentos. E se eu não tenho condição ou não está no momento de eu fazer isso ainda, você pode chamar essas unidades de encostas colúvio-eluviais, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui no que a gente já interpretou. Pedimentos conservados e dissecados. Inselberg. Dentro do Inselberg a gente tem encostas rochosas e encostas colúvio-eluviais, certo? Duas unidades principais, tá bom? No Inselberg, duas unidades no cristalino. Então a gente fez uma interpretação aqui rápida da geomorfologia, tá bom? Baseando, lembre que a interpretação ela foi feita com base no contexto, né, que a gente estudou antes de vir interpretar as imagens, certo? Então, primeiro procedimento, análise de contexto. Segundo procedimento, interpretação da geomorfologia. Terceiro procedimento, interpretação da cobertura da Terra, né? Para a interpretação da cobertura da Terra, a gente tem que usar as imagens de satélite, né? E eles vão dizer para a gente qual é o recobrimento, né, biofísico da superfície terrestre. Então, basicamente, a gente vai ter aqui um recobrimento por uma vegetação nativa, o que, a partir da observação dos canais e da presença dos canais, e o que indica a presença dos canais, está associado principalmente a uma vegetação que é um pouco mais densa, né? Essa textura mais áspera aqui, ela indica uma vegetação mais densa, que como a gente não consegue ver muitas copas, você vê uma ou outra copa. Tá vendo aqui? Em alguns locais você tem um pouco mais desses pontinhos mais escuros que indicam copas de árvores. Quando a gente não vê isso, indica para a gente uma vegetação arbustiva, certo? Então, a vegetação desses canais aqui, em muitos pontos, ela é predominantemente arbustiva, tem um ou outro elemento arbóreo, certo? Presente. Quando, na medida em que você vai ganhando em magnitude fluvial, é muito mais provável de você encontrar uma vegetação mais arbórea e até solos mais profundos ocorrendo nesses canais aqui. Se vocês derem uma olhada aqui no canal mais abaixo, que recebe a tributação de todos esses canais aqui, você encontra uma densidade maior de árvores, está vendo? Do que nessa outra área aqui, vamos dar uma olhada. Aqui você tem menos árvores e uma vegetação mais arbustiva, que é caracterizado, a diferença básica, a vegetação arbustiva você não reconhece facilmente as copas, enquanto nas árvores você reconhece, tá vendo? Feições semicirculares, tá bom? Então, e nesse canal principal aqui a gente está encontrando mais árvores. A gente pode dizer que a vegetação, e como dificilmente a gente vê o solo nessa área aqui dos canais, a gente pode dizer que é uma vegetação arbustiva densa, né? Enquanto nessa área aqui a gente tem uma vegetação arbórea aberta, né? E quando a gente vê o solo, facilmente é uma vegetação aberta, quando a gente dificilmente vê o solo, é uma vegetação fechada, tá bom? Nessa área aqui dos pedimentos conservados, ocasionalmente você tem uma árvore, tá vendo? No geral, a vegetação é realmente esparsa. Então você poderia chamar de uma caatinga arbustiva aberta, certo? Então quais seriam os conjuntos que a gente está vendo de cobertura da terra? Coincidindo com esse canal, a gente tem vegetação arbustiva densa e algumas vezes vegetação arbórea aberta, tá bom? Nas áreas dos pedimentos conservados a gente identificou uma caatinga arbustiva aberta. Aqui nos afloramentos rochosos dificilmente a gente vai encontrar vegetação, certo? Lenhosa. O que a gente encontra mais no semiárido é muito comum a gente encontrar vegetação característica de afloramentos rochosos, como bromélias,
as macambiras, né? As bromélias, cactos. Enfim. Então a gente pode dizer que aqui a gente tem uma encosta rochosa com vegetação de afloramentos rochosos, né? Ou com uma caatinga rupestre, pode se chamar assim. Enquanto nos canais a gente vai ter ora uma caatinga arbustiva densa, ora uma caatinga arbórea aberta. Nos pedimentos conservados, uma caatinga arbustiva aberta. E nessa área aqui das encostas colúvio-aluviais. Nas áreas das encostas colúvio-aluviais, a gente consegue identificar, né, a presença das árvores pelas copas. Você vê que tem muitas árvores e elas estão muito próximas e a gente vê pouco o solo. Em algumas áreas a gente consegue ver o solo, geralmente associadas a esses caminhos aqui. Provavelmente são áreas que foram desmatadas, certo? Mas no geral as copas estão bem próximas. E a gente poderia dizer que nessa região aqui, das encostas colúvio-aluviais, no topo do Inselberg, a gente encontra uma caatinga arbórea fechada, certo? Professor, estou na dúvida se é uma caatinga arbórea fechada, porque às vezes a gente vê bastante solo. Você pode outros classificar como áreas diferentes: encosta colúvio-aluvial com caatinga arbórea fechada, encosta colúvio-aluvial com caatinga arbórea aberta. Nesse exemplo aqui também, aqui e aqui, tá bom? Em alguns, pontualmente, a gente vai ter alguns talhões aqui de uso da terra. Você pode marcar como um pedimento de secar, um pedimento conservado desmatado, né? Mas no geral a gente vai ter um padrão bem associado da fisionomia da vegetação com as características gerais das formas de relevo. O que é que isso indica, professor? Indica que o conjunto dos processos ecológicos, vegetais, eles têm uma possível associação com a morfodinâmica, né? Enfim, isso é uma hipótese que você pode testar posteriormente, né? Mas aí você vai ter que coletar dados em campo e trabalhar esses dados estatisticamente, tá bom? Mas essa é outra questão. Aqui a gente está interpretando unidades de paisagem. Tudo bem? Então, interpretamos nossas unidades de paisagem. Quais as unidades de paisagem que poderiam figurar nesse mapa? Vamos lá. Pedimentos conservados com caatinga arbustiva aberta. Pedimentos fracamente dissecados com caatinga arbustiva densa. Pedimentos fracamente dissecados com caatinga arbórea aberta. Encosta rochosa com caatinga rupestre. Encosta colúvio-aluvial com caatinga arbórea fechada. E encosta colúvio-aluvial com caatinga arbórea aberta. Pedimento conservado com vegetação desmatada. A gente tem essas unidades principais aqui. Num reconhecimento rápido, a gente pode interpretar essas unidades de paisagem a partir de quê? Análise de contexto, depois a interpretação geomorfológica e depois a interpretação da cobertura da terra. Tá bom? Próximo passo, a partir dessa identificação, seria você digitalizar essas feições. Vou falar disso em outra oportunidade. Você digitalizar essas feições que foram identificadas. Então, primeiro você interpreta, depois você digitaliza e depois o ideal é você ir a campo para você entender a natureza dessas paisagens que você identificou, né? O que é que a gente encontra de solos? O que é que a gente encontra de vegetação, né? Vegetação aí do ponto de vista florístico. O que é que a gente encontra do ponto de vista dos solos, da vegetação, dos processos erosivos e deposicionais em cada uma dessas unidades que a gente identificou, tá bom? Então, essa interpretação que a gente fez aqui é uma segmentação que vai servir de base para que a gente faça as nossas visitas de campo, tá bom? Para enriquecer o seu mapa posteriormente.